Assunto triste, assunto pesado, mas quais são as principais doenças? Tem gente que já bota a mão na cabeça, ah, meu Deus, meus pintinhos estão morrendo. Quais são as principais doenças da fase inicial, as doenças que pegam em pintinhos? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sancaipe. Quis pegar a força, não pode, a força não pode. Proprietário do sítio Sancaipe. E eu quero bater um papo com você hoje sobre fase inicial. Toda terça-feira a gente tem vídeo aqui no canal sobre fase inicial, então acompanha. E não perde, link na descrição, mini curso grátis. Você vai se inscrever, depois da inscrição chega no seu e-mail o acesso e você entende aí, são 9 módulos com vídeos, videoaulas aí 100% online, 100% gratuita, para você entender sobre fase inicial, como é que funciona, o que é que você tem que fazer em cada momento. Hoje a gente separou o dia para falar sobre doença, e doença especificamente na fase inicial. Então a gente não vai falar de outras fases, que são as doenças que realmente dão problemas para você. A gente não vai ficar inventando doença, falar de Newcastle, falar de não sei o quê, porque dificilmente você vai pegar esse tipo de doença. E essas doenças têm vacina. Então é muito melhor você vacinar, se prevenir delas e aí você não precisa se preocupar. Mas caso você tenha uma fase, está começando uma fase inicial aí, eu já teve uma fase inicial que teve problema, eu vou te falar das principais doenças que acontecem aí. A primeira, muito comum, é doenças bacterianas. E aí a gente está falando de um misto de doenças aí, coriza, mitoplasmose, colibacilose, pulorose. São 4 doenças bacterianas aí que elas se confundem uma com a outra, porque todas elas espuma olho, lacrimeja pelo olho, tem aquela coriza pela narina, espuma pela narina, tem ronco, tem espirro, tem apatia, o animal fica meio parado. Às vezes elas apresentam algum tipo de diarreia, não é sempre, mas às vezes apresentam algum tipo de diarreia. Incha o olho, fica vermelho, o olho às vezes fecha. Então todas elas têm essa mesma característica, todas elas são doenças que atacam o sistema respiratório, em principal, e o digestivo, talvez. Então vamos lá, qual é a única aí que você vai ter as duas únicas que você vai ter aí um pouco mais de visualização se ela acontecer? Quando você tem fezes muito brancas na fase inicial, tem grande chance de estar com pulorose. Se você tem aquele pintinho que incha parecendo um balão, né? Descola a pele da carne, pode ser colibacilose. Fora isso, todas as outras são bem parecidas, inchando o olho, às vezes dando esses sintomas que eu acabei de falar. Essas doenças são as mesmas que a gente chama de gogo, né? Então são características de gogo. Quando alguém diz, os meus animais estão com gogo, normalmente é uma dessas 4 doenças. Pode ser outras também, pode ser alguma doença causada por fungo, mas normalmente são essas doenças. São evitadas, prevenidas com uma boa alimentação dos animais, uma boa estrutura, evitar umidade, evitar contato com outros animais, principalmente isolamento. Você tem uma galinha adulta, essa galinha adulta normalmente tem essas bactérias já dentro dela, mas em pouca quantidade, só que as fezes desse animal que tem esses cuneiformes fecais que vai ficar com essas bactérias, pro pintinho é muito, e aí acaba passando para eles. Então não pode ter contato, você que anda no seu galinheiro, não pode depois ficar andando no pinteiro, você precisa fazer uma higienização nos pés, no sapato, no calçado, ou, como eu sempre indico, vai de manhã, resolve tudo que tem que resolver dos pintinhos, depois é que vai resolver dos adultos. Então, a prevenção é essa. E manter sempre uma imunidade alta, com produtos naturais que você tenha, uma boa alimentação e etc. Tratamento, animal separado dos outros. O ideal é que sempre o tratamento dessas doenças chamadas de gogo seja com remédio injetável, mas em pintinho é complicado, às vezes você tem 50, 100, 200 pintinhos aí com problema, injetar em todos é bem difícil, você acaba matando, dando a injeção errada, então vai ter que dar na água. Mas se o pintinho estiver parado pelos cantos, sem comer e sem beber, você vai ter que forçar. Ou você vai dar injetável mesmo, ou você vai ter que forçar, colocar no bico. E quase sempre isso com pintinho não traz resultado. Mas o esforço é válido, dependendo da situação.
E aí você busca sempre o remédio com princípio ativo com enrofloxacino. Enrofloxacino é um princípio ativo voltado para esse tipo de problema, doença bacteriana e principalmente que ataca o sistema respiratório. Esse vai em cima. Tetraciclina, tormicina, chemitril, neoflox, farmadox, todos eles têm esse, ou tem ele ou tem algum da família dele, que é da família da tetraciclina. Então normalmente esses remédios vão estar, remédio na água, normalmente se faz um jejum de água, bota concentrado, animal bebe, depois completa de água de novo e aí deixa bebendo durante o dia. Então sempre concentrado, com o animal com sede, para o animal beber logo, rápido, e aí depois você completa com água para não ter problema. E 7 dias de medicação e depois 7 dias de observação. Se não deu certo, repete. E aí não tem jeito, não existe outro milagre. Ou vai dar resultado assim, ou você vai ter que dar algo injetável e ir observando também. Outra doença que você precisa ir controlar é verme. Os animais, como estão isolados, dependendo de onde você está isolando eles, dificilmente vai pegar verme, se eles estão isolados. Mas se você está levando fezes lá para dentro, se ele está no local de terra batida, seus pintinhos estão num pinteiro, mas é de terra batida, você vai ter muita chance de ter verme. Uma diarreia, e aí diarreia branca. Você vê que há outras fezes da pulorose, é umas fezes que não é diarreia, mas é branca. E essa já é uma diarreia branca. Mas pode ter uma diarreia também sem cor. Então, grande chance de ter verme. Os remédios de verme que tem no mercado, eles são muito fortes. Às vezes a gente fala, não, remédio de verme, eles são muito fortes. Então, não é interessante você dar para esses pintinhos antes de 30 dias. Antes de sair da fase inicial, eu sempre indico o remédio de verme 7 dias antes de sair da fase inicial. Então você vai dar pelo dia 25, dia 26, dia 28, por aí. Você dá para pintinho com 5 dias de remédio de verme é muito forte. Então você precisa ter uma estrutura muito bem feita, toda essa questão de biossegurança, de prevenção, para que você não leve o verme para o ambiente, para o pintinho acabar pegando o verme. Então esse é o principal prevenção. Fora isso, é remédio de verme, não tem jeito. Então, mas mantenha uma boa estrutura para você evitar que esses animais peguem verme. Porque os remédios realmente são muito fortes. Depois disso, a gente vem aí com coccidiose. Que para mim é a doença da fase inicial, a doença mais terrível, a doença que quando não mata, aleja, como a gente diz. Dificílima de conseguir cura. É bem complicado para se conseguir que o animal no futuro tenha uma boa produção. Normalmente o animal fica apático, fica pelos cantos e a principal característica é uma diarreia com sangue, uma diarreia aí com traços vermelhos. Graças a Deus faz muito tempo que não acontece aqui, mas também aí está ligado a um isolamento ruim, a biossegurança e a um excesso de umidade aí. Então isso prolifera também muito rápido. É também um parasita, então vai atacar lá o sistema digestivo. Prevenção desse jeito, limpeza, imunidade alta, não sempre entender sobre biossegurança. E o tratamento você faz com 2 remédios. O ideal você precisa limpar a cama de frango, ponto. Se você der remédio e continuar no mesmo lugar com a mesma cama de frango, não vai resolver. Você só vai gastar dinheiro com remédio. Não vai resolver. Por quê? Porque a transmissão é direta pelas fezes. A fezes de um animal que está doente, o outro pisa, esse pisa na água, todo mundo que beber aquela água já era. Pisa na ração, todo mundo que comer aquela ração já era. Vai bicando no chão, ciscando, acaba ciscando ali perto de umas fezes, já era. Então, é muito... está ali nas fezes, então você tem animais com coccidiose, precisa tirar toda a cama de frango e higienizar o local. Para isso você precisa ter outro local para botar os pintinhos. Então olha aí como já começa o grande problema. Tem muita gente que diz, eu dei o remédio, mas não funcionou. Precisa resolver a causa do problema. Tá na cama de frango, tem que tirar. Um remédio de verme para todos os animais, independente de estar com sintoma ou não.
E os que estão com sintoma tem que dar um remédio com anticoccidiáticos. Existem alguns no mercado, eu sempre falo do Avemil. Não é uma indicação porque é o melhor, é porque é o único que eu encontro por aqui. Antigamente o único que tinha aqui era ele. Mas existem outros, é só procurar direitinho que às vezes aí na sua região tem algum. Procurando legal, tá tudo em ordem. Um remédio de verme para todos, aí não tem jeito, independente da idade. E um remédio com anticoccidianos só para aqueles que estão com sintoma. Aqueles que estão parados pelo canto, vai ter que dar no bico. E sempre alimentação e água aí disponível para todos. Beleza? Fase inicial é complicadíssima conseguir resolver doença. Então faz nosso mini curso grátis, tem link aí na descrição, que o ideal é você sempre prevenir. Então lá eu lhe ensino a fazer a estrutura, a ter uma boa alimentação, os preventivos naturais, vacina que você dá, porque tudo isso vai proteger suas aves de doença. Porque depois que pega a doença na fase inicial, muito provavelmente você tem uma chance de não ter uma boa produção lá no futuro, ok? Link na descrição, um grande abraço, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, deixa um comentário, um abraço.